Será que esse carro presta mesmo? Eu não sei, eu tô com muita dúvida, muito inseguro. É muita coisa que eu não consigo entender. Quem nunca ficou com essas interrogações dentro da cabeça quando vai ver um carro seminovo? Cada interrogação. Nesse vídeo eu vou te trazer 5 dicas poderosas, simples, diretas e objetivas que vão clarificar tua mente e vai te trazer para uma proporção muito mais tranquila, muito mais fluida. Vem comigo, mas antes disso, não esquece, deixa o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, clica aqui, te inscreve, também toca no sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos. Primeira dica é você entender a quilometragem. Você tem que olhar para o carro, um carro de 1 ano de uso, 2 anos de uso, e entender a média da quilometragem. Quanto de quilometragem média uma montadora prega para o seu produto? Tem montadora que fala que é 15 mil, tem montadora que fala que é 10. Então, exemplo, se você tem um carro com 1 ano de uso que está com 30 mil quilômetros rodados, você já levanta o sinal amarelo, provavelmente é um carro de aluguel, ou a pessoa viaja muito. Flávio, isso é ruim ou não? Depende. Existem pessoas que rodam muito, mas fazem todas as revisões. Então, o cara é um carro que vai estar muito bem cuidado. Só que aí você vai negociar com ele esse valor, que você não vai pagar um valor de um carro de 10 mil por ano, 15 mil. Você vai pagar um pouco menos, porque o carro dele tem 30 mil quilômetros e foi mais usado. Super justo, mas fica atento para isso. A cada 1 ano de uso, pelo menos de 10 a 15 mil quilômetros, que é o que a maioria das montadoras pregam de média. Sacada 2. Batidas camufladas. Durante 15 anos, comecei como vendedor, estagiário, eu virei gestor, gerente geral. Então eu pegava muito problema no usado de carros que tiveram erros na avaliação, erros na captação, porque passou detalhes de batida e às vezes até de um capotamento, que seria até um carro PT. Carro PT é aquele carro que deu perda total e não tem mais como ser recuperado pela seguradora. Já tive casos na minha empresa da gente captar um carro que tinha passado pela cautelar. Vistoria cautelar é um serviço terceirizado, que essa empresa vai até a concessionária ou vai até o proprietário do carro, faz uma vistoria cautelar desse veículo para ver tanto a questão física do carro quanto a questão jurídica, documental. Mas o carro tinha sido capotado. Cautelar, que é uma avaliação mais minuciosa, que eu comentei até no vídeo passado, que ela olha os detalhes, tanto judiciais, jurídicos, enfim, criminais, mas também existe pessoa que vai avaliar e ela erra também. Então a gente tem que ter essa maturidade para olhar esses detalhes. E essa dica para ver as batidas camufladas é o que vai abrir a tua mente. Então, os pontos que existem no carro para ver se ele teve uma batida camuflada. Quando eu abro o capô, existem parafusos embaixo do capô. Se esses parafusos estiverem com marca de chave marcado, opa, sinal amarelo. Eu tenho que verificar isso e pedir, se for um particular, se ele tem um laudo cautelar. E se for numa loja, ela tem que ter, ela é obrigada a ter, para te dar essa tranquilidade. Então existem pontos no carro que eu consigo olhar para ver se teve alguma troca ou colisão. Porque se tiver marca de chave lá, vai ter uma pintura que nunca vai ficar igual ao original. Ela sempre vai destoar da pintura original. Então quando você já vai em cima com esse afinco, o vendedor ou o dono da loja vai ver, opa, essa pessoa aqui tem um conhecimento, então eu vou com muito cuidado, eu vou dizer o que está acontecendo. Mas normalmente as pessoas não têm esse conhecimento, infelizmente passam e acabam comprando gato por lebre. Mas lembre-se, sacada poderosa, atenção, é você entender que a batida e repintura você pode ser salvo pela avaliação ou perícia cautelar. Então o laudo cautelar, se ele não fez, você pode contratar e a empresa vai lá e faz essa avaliação pericial e te dá um laudo cautelar dizendo de tudo, juridicamente, tudo físico, as avarias. Então você vai estar muito mais seguro comprando o carro. Varia em torno de R$100, R$150. Então é um valor muito bem pago. Eu indico demais para quem vai comprar um carro e tem esse conhecimento mestre ou tão de vivência como eu tive, conseguir determinar e definir se ele foi batido ou não. Dica 3. Repinturas. Como é que eu identifico repinturas? Normalmente, quando eu olho para um carro que tem muito retoque, ele vai ter um lado mais embaçado do que o outro.
Um lado vai estar mais cego, outro lado vai estar mais brilhoso, então já observo que tem repinturas. E uma técnica muito legal, que indica quando o carro levou massa, que é uma camada que se coloca na ferragem do carro para poder esconder aquele amassão. Ele lixa aquilo, passa o material de polimento, depois passa a pintura para ficar o carro bom, digamos assim. Mas aí para você identificar se ele levou massa, que aí tira a originalidade do carro e a pintura com o tempo cai. Você pega aquele imã de geladeira, aquele imã de geladeira que você deve ter, sabe, do carinha do gás, do carinha da água, você sempre tem uma farmácia, pega esse imã de geladeira e põe na pintura. Onde você acha que está alguma coisa saindo do padrão, que você vê um pouco mais embaçado, põe lá. Flávio, eu não sei, eu não consigo ver, a minha visão é horrível, então coloca imã no carro todo. Vai na porta, vai na mala, vai no capô. Se o imã ficar lá preso, show, não tem massa. Mas quando você botar o imã, se ele escorregar, opa, tem massinha lá e aí provavelmente teve uma colisão ou provavelmente ele foi cobrir algum arranhão. Então aí você já levanta o sinal amarelo de atenção e aí se a pessoa for muito certinha, for muito crédula, ela vai contratar um laudo pericial cautelar e vai mandar um profissional lá para tirar suas dúvidas da profundidade de colisão. Porque existem serviços que são muito bem feitos, mas lá por dentro está com problema, empenou alguma coisa estrutural do carro. E isso te gera um problema de você ir numa empresa e ter o seu carro desvalorizado ou o risco até de morte. Então fica atento. Quarta dica é o desgaste e depreciação. Quando eu vejo a quilometragem do ano, ela pode ter sido alterada. Existem algumas lojas, alguns particulares que fazem isso, de alterar a quilometragem para baixar e vender. Mas eles são pessoas que, meu Deus, Deus proverá, deixa ele lá com Deus. Mas enfim, voltando para cá para o foco. Como é que você identifica um carro que teve uma quilometragem mexida? Normalmente ele sempre deixa um erro. Sempre o cara que faz algo de errado, ele deixa o rabo dele do lado de fora e acaba se dando mal. Quais são as coisas que eu posso olhar para um carro de 10 mil quilômetros? Um carro de 10 mil quilômetros, um carro de 20 mil, ele tem que estar com tudo perfeito. Não pode ter volante desgastado, não pode ter pedal, os pedais do freio, acelerador desgastado, manopla lá que é a marcha desgastado, ou alavanca do freio de mão desgastado, bancos comidos. Então tudo isso indica que é um carro que foi mais usado. Um carro com 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil, ele está muito inteirinho. Eu já comprei carros com 40 mil quilômetros que eram um estado de zero. Então, o carro que está com esse desgaste, que você vê lá, porque por mais que ele troque a manopla ou o volante, ele vai esquecer de alguma coisa. Ele vai esquecer de uma maçaneta, ele vai esquecer do forro da porta, ele não vai trocar tudo. Ele vai trocar o que está mais grosseiro, então ele vai passar. Então, quanto mais você olhar para os detalhes do carro, que você vê pontos desgastados, aquela quilometragem vai bater ou não. Ô Flávio, mas eu vou ficar louco assim? Não, você não vai ficar louco. Você vai criar argumentos e quando você for com esse tipo de conversa para o vendedor ou para a loja, ele vai entender que você tem um conhecimento. Que você entrou no canal de Flávio e viu esse vídeo e viu, cara, ele tem uma noção, tá? E toda vez que você tiver uma desconfiança da quilometragem, perícia cautelar, avaliação, laudo de avaliação cautelar. Vai salvar a sua vida, porque vai ser um técnico profissional com base jurídica, com base técnica, com base de funilaria para te dar informação e você comprar o seu carro muito tranquilamente. E o passo 5, e não mais importante, pneus e itens obrigatórios. Gente, pneu é um gato por lebre, porque às vezes por fora ele está super inteirinho, super bonito, e por dentro tem bucho no pneu, ele foi recuperado, tem um manchão, foi recuperado na borracharia e o pneu super carnudo, com aquele suco, mas ele está desgraçado. O primeiro ponto do pneu é a gente pedir para a pessoa levantar o carro, botar no elevador, você vai na oficina, essa loja deve ter, você estou comprando num particular, Flávio, então vai com ele. Numa loja que alinha carro, que alinha os pneus, que faz a manutenção e pede para subir lá. Ele paga, que ele vai querer vender o carro, então ele vai fazer. Se for numa loja, é que ele faz mesmo. Subir os pneus, você vai rodar os pneus. Se você vê que ele não tem nenhum desgaste diferente, show. E lá dentro do pneu vai ter um pontinho que mede o limite de segurança do pneu, o limite de uso. Porque vão ter aqueles pneus que são super carnudos, e aí vai estar passando da fita, porque tem que ter pelo menos 1,5 mm ali, tá? Que é a faixa de segurança do pneu, até onde o pneu pode rodar. Então às vezes o carro está com 20 mil quilômetros e o pneu já foi trocado, ou estourou e ele botou meia vida lá, um pneu
desgraçado lá e você não vai saber as marcas dele. Mas esse ponto lá no pneu, que é o ponto de segurança, você pergunta, olha, cadê o ponto de segurança do pneu? Ah, é aqui, pronto. Se você vê aquele sulco, que é aquela parte profunda do pneu, maior do que esse ponto de segurança, meio centímetro, sabe, tá ótimo. Pode pegar, não tem problema nenhum. Mas olhe sempre se os 4 pneus são da mesma marca. Eu já peguei carros lá na loja que cada um pneu era uma fábrica diferente. Isso dá uma confusão, porque cada um vai ter um ponto de limite, um ponto de segurança e um ponto de dilatação diferente. Então, dependendo em que estrada você esteja ou em que temperatura, você pode ficar sem um dos pneus e ficar sem poder andar com o seu carro e ter um problema. Tá? Então, fica atento. E a última e não mais importante, todas as vezes, todos esses 5 passos que a gente viu aqui, da repintura, do desgaste, da depreciação, eles estão ligados ao ponto que, se você puder, e eu peço que você faça isso em todo carro que você for comprar, em loja ou particular, faça um laudo de avaliação cautelar. Então você vai estar muito mais seguro, que você vai ter um especialista olhando para você, e não é valor astronômico, não é caro, principalmente se você for fazer a contratação particular. Se você gostou desse vídeo, deixa esse like, te inscreve no canal, comenta aqui se você quer ver mais algum outro tema, mais algum tema específico, ou mais profundo, ou mais raso, e chama os teus amigos para conhecer os nossos vídeos e compartilhar, e vamos junto nessa jornada que está só no começo. Beijo no coração e até o próximo vídeo.